Uma mãe égua e seu potrinho foram golpeados pelo seu dono cruelmente. Ele os abandonou, até quase deixá-los sem vida. Ninguém se atrevia a enfrentá-lo, até que um de seus tropeiros decidiu resgatá-los. O tropeiro foi demitido. Ele cuidou deles com amor. O potro cresceu. Tempos depois, aquele homem cruel quis roubá-los, mas o destino acabou lhe dando uma lição que pôs fim à sua própria vida. Era uma vez, nos tempos antigos do interior, quando as estradas eram de pura poeira e o silêncio guardava segredos, vivia uma égua nobre chamada Estrela. Estrela nasceu num sítio humilde, cercada de campos secos e mãos calejadas. Seus donos eram pobres, mas justos. Cuidaram dela com carinho até que a necessidade os venceu. A fome não perdoa e uma decisão dolorosa foi tomada: vendê-la para sobreviver. Naquela manhã, Estrela foi levada para longe de tudo o que conhecia, sem saber que seu destino mudaria para sempre. O homem que a comprou chamava-se Coronel Fagundes, um comerciante rico e arrogante. Para ele, os animais não tinham alma, apenas valor monetário. Quando Estrela chegou às suas mãos, seu mundo desabou. No sítio onde havia nascido, jamais havia carregado peso excessivo. Sua vida havia sido dura, sim, mas nunca cruel. Ali foi diferente. Desde o primeiro dia, conheceu o verdadeiro significado do jugo e da escravidão. Suas primeiras comitivas foram infernais. As cargas eram pesadas, intermináveis, caixas, sacos, mercadorias que pareciam não ter fim. O sol do sertão queimava a pele, a areia entrava nos olhos. E mesmo assim, o coronel Fagundes exigia mais. Estrela era forte, resistente e caminhava não por obediência, mas por instinto de sobrevivência. Mas o que realmente a quebrou não foi o peso, foi o que seus olhos começaram a ver. Cavalos velhos, esgotados pelos anos, que avançavam cambaleando. Alguns, vencidos pelo cansaço, desabavam sob o peso da carga. E então começava o horror. Fagundes não demonstrava compaixão. A ele só interessava o dinheiro, não os animais. Às vezes, ordenava aos seus tropeiros que castigassem o animal, embora eles não quisessem fazê-lo. Outras vezes, quando a raiva o dominava, ele mesmo o fazia. Pegava um pedaço de pau grosso e descarregava os golpes sem piedade. "Cavalos estúpidos!" gritava ele. "Já não servem para nada!" Ele os açoitava até que a poeira se misturava com sangue e suor. E se o animal não conseguisse se levantar, o castigo era pior. Nada de comida, nada de água. Ordenava que aprendam o que acontece quando deixam de render. E assim o fazia. Dias inteiros sem alimento, sem uma gota de água sob o sol ardente, apenas dor e abandono. Estrela observava tudo em silêncio. Seu peito apertava, seu coração tremia. Não conseguia entender tanta crueldade. E enquanto avançava nas comitivas, uma pergunta a atormentava: o que acontecerá comigo no dia em que eu falhar? Quando as viagens terminavam e Fagundes vendia suas mercadorias, os cavalos voltavam exaustos para o estábulo. Mas nem sequer ali terminava o castigo. Aos que haviam falhado, Fagundes dava rações miseráveis, batia neles de novo e os deixava separados, como se já estivessem mortos. Um dia, enquanto Estrela mastigava um pouco de capim seco no estábulo, aconteceu algo que marcou sua alma para sempre. Ela viu 2 tropeiros arrastando o corpo sem vida de um cavalo velho. Suas patas rígidas, sua cabeça caída, seu corpo coberto de marcas. Havia morrido de cansaço, de fome, de humilhações. Estrela não pôde desviar o olhar. Em seu interior, só pôde fazer uma súplica silenciosa a Deus. Por favor, que não seja este o meu destino. E assim vivia Estrela, trabalhando, resistindo, temendo, sem saber que coisas piores ainda estavam por vir. Uma manhã, algo diferente despertou em seu interior. O corpo de Estrela entrou no cio, e com isso surgiu um impulso antigo, mais forte que o medo, mais profundo que o castigo. Naquela noite, quando os estábulos ficaram em silêncio, ela conseguiu se soltar.
Os cavalos de Fagundes eram castrados. Eram corpos úteis, mas vidas anuladas. Estrela não. Guiada pelo instinto, cruzou cercas. Avançou entre sombras e poeira até chegar a uma fazenda vizinha. Ali cruzou com um cavalo, e pela primeira vez em muito tempo não foi carga nem ferramenta, foi égua. Ao amanhecer, enquanto Estrela voltava em paz, o coronel Fagundes entrou nos estábulos para fazer sua inspeção diária. Contou, revisou, voltou a contar. Faltava uma. Onde está essa égua estúpida? Grunhiu com os dentes cerrados. Se não aparecer hoje, vou castigá-la. A raiva fervia dentro dele. Para Fagundes, a ausência de Estrela não era preocupação, era uma afronta, já que se faltasse seria prejuízo para ele. À tarde, quando o sol começava a cair, Estrela apareceu. Caminhava devagar, coberta de poeira, com o corpo cansado, mas o espírito diferente. Fagundes a viu, aproximou-se com passos rápidos, colocou-lhe o cabresto e a sacudiu com violência. "Onde você se meteu, sua tonta?" cuspiu ele. "Achou que podia desaparecer sem pagar as consequências?" Não esperou resposta. Arrastou-a até o estábulo, amarrou-a com força e deixou claro seu destino. "Amanhã partimos cedo. É bom que você não fale." Estrela baixou a cabeça. Não sabia falar, mas dentro dela começava a formar-se uma vida. Na manhã seguinte, a comitiva de Fagundes partiu antes que o sol se levantasse. O ar era seco, o caminho longo, e naquele dia Fagundes tomou uma decisão que marcaria o início do fim. Em Estrela, ele carregou a mercadoria mais valiosa. Vasos de porcelana fina, frágeis, caríssimos, mais caros que todas as cargas do resto dos cavalos juntos. Enquanto ajustava as cordas, Fagundes inclinou-se no ouvido dela e falou em voz baixa, com uma frieza de gelar o sangue. "Olhe bem, Estrela, esta carga vale mais do que você vale. Se me fizer perdê-la, já sabe o que te espera." Apertou o último nó com raiva e a comitiva partiu. Estrela avançou sem saber que aquela viagem não seria apenas mais uma, sem saber que naquele dia, pela primeira vez, conheceria o castigo direto de Fagundes. Um castigo que não só marcaria seu corpo, mas também o destino do filho que levava em seu ventre. O sol já estava alto quando a comitiva avançava pela estrada poeirenta. O calor caía como um castigo constante. Cada passo levantava nuvens de areia que grudavam no suor, nos olhos, na respiração. Estrela avançava com cuidado, sentindo o peso daquela carga antinatural que lhe haviam imposto. Os vasos de porcelana rangiam levemente com cada movimento, frágeis, traiçoeiros. Ela sabia, um erro seria suficiente. Suas patas já não respondiam igual. O cansaço acumulado, a fome, o medo, tudo pesava mais que a mercadoria. E então aconteceu. Entre a areia quase invisível, um prego enferrujado cravado numa tábua velha assomava como uma armadilha silenciosa. Estrela apoiou a pata dianteira e o ferro afundou em seu casco. A dor foi imediata, aguda, brutal. Relinchou, tentou sustentar-se, deu um passo desajeitado, outro, mas a força a abandonou. Suas patas cederam e seu corpo caiu pesadamente contra o chão ardente. As cordas esticaram, os vasos sacudiram e, num instante, fizeram-se em pedaços. O som da porcelana quebrando foi seco, definitivo. Como uma sentença, a comitiva parou. Coronel Fagundes virou a cabeça e, ao ver os restos da porcelana espalhados no chão, seu rosto se deformou. Seus olhos encheram-se de uma fúria descontrolada. Desceu do cavalo e caminhou até a Estrela com passos violentos. "Égua maldita!" rugiu. "Sabe o que você fez?" Não ouviu o relincho de dor. Não viu o sangue brotando da ferida. Só viu dinheiro perdido. Pegou um pedaço de pau e, sem hesitar, começou a golpeá-la. Golpe após golpe, cada açoite arrancava um gemido. Estrela tentou levantar-se, mas a dor a mantinha no chão. Fagundes não parou. "Me fez perder uma fortuna!" gritava. "Você é um lixo inútil!
Os tropeiros observavam em silêncio. Alguns baixaram o olhar, outros apertaram os punhos. Ninguém se atreveu a intervir. Sabiam que, se o fizessem, Fagundes poderia demiti-los. O pau subia e voltava a descer até que o corpo de Estrela tremeu sem forças. Fagundes cuspiu no chão, respirando agitado. "Levanta!" ordenou. "Levanta!" Com um esforço sobre-humano, Estrela conseguiu ficar de pé. A pata ferida sangrava. A dor nublava sua visão, mas mesmo assim avançou mancando. Não por obediência, mas por medo. Naquele dia, ao chegar ao acampamento, o castigo não terminou. Fagundes ordenou que não lhe dessem comida nem água. Amarrou-a separada, longe do resto, como se já não merecesse companhia. "Que aprenda", disse. "Assim terminam os que me fazem perder dinheiro." Naquela noite, sob o céu escuro, Estrela permaneceu imóvel. A ferida ardia, a fome a consumia, mas dentro de seu ventre uma vida continuava pulsando. E embora a dor fosse insuportável, ela resistiu, sem saber que aquele castigo não era o fim, mas apenas o começo. Desde aquele dia, Fagundes tomou um ódio profundo por Estrela. Não foi um castigo passageiro, foi rancor. Ressentido pelos vasos quebrados, decidiu que ela pagaria cada moeda perdida. Ordenou que a mantivessem 3 dias sem água e sem comida, amarrada, separada, ferida sob o sol de dia e o frio da noite. Os outros cavalos a olhavam de seus cantos. Ninguém podia se aproximar, ninguém podia ajudá-la, mas todos sabiam o que estava acontecendo. Eles também haviam sido castigados alguma vez. Eles também conheciam a fome e a dor. Sabiam o que era ter um dono que só os via como ferramentas, como corpos para carregar e bestas sem valor. Estrela permanecia imóvel com a cabeça baixa, os olhos apagados. Sua pata continuava inchada, a dor latejava, a sede queimava por dentro, e ainda assim resistia. Na última noite do castigo, quando o estábulo ficou em silêncio e só se ouvia a respiração cansada dos animais, Estrela levantou o olhar para o céu, que se filtrava entre as frestas do telhado. As estrelas brilhavam indiferentes. Em seu interior, uma pergunta nasceu, fraca, mas persistente. Por que o ser humano pode ser tão cruel com os inocentes? Foi então que ouviu passos. O som seco de botas rompendo o silêncio. Coronel Fagundes entrou no estábulo. Levava um chicote enrolado na mão. Seu rosto não mostrava culpa, não mostrava compaixão, apenas raiva. Parou diante de Estrela, encolhida num canto, suja, ferida, faminta. Nem sequer olhou sua pata machucada. "Égua inútil", disse com desprezo. "Você quebrou os vasos mais valiosos que eu tinha. Isso valia muito dinheiro." Aproximou-se mais. "A partir de hoje, vou te fazer trabalhar o dobro até que pague cada prejuízo." E sem dar tempo a nada, a açoitou. O chicote cortou o ar e golpeou seu corpo com violência. Estrela relinchou de dor. O golpe voltou a cair. E outra vez, e mais uma. Quando Fagundes foi embora, satisfeito, ela ficou sozinha, tremendo, sem força sequer para se mover. Desde essa noite, o ódio de Fagundes por Estrela cresceu. As cargas ficaram mais pesadas, as viagens mais longas, os castigos mais frequentes. "Cavalos estúpidos", gritava. "Se não fizerem as coisas direito, vou castigá-los como a esta égua inútil." Depois virava-se para os tropeiros. "E vocês", dizia com voz dura, "quem não fizer bem o seu trabalho, eu coloco na rua feito um cachorro, então sejam mais duros com estes animais." Os tropeiros, homens humildes, baixavam a cabeça. Não eram cruéis, mas o medo os obrigava a obedecer. A fome também manda. Enquanto isso, o ventre de Estrela começava a crescer. Em meio à dor, ela pensava em sua cria, na pequena vida que levava dentro. E em silêncio pedia a Deus uma única coisa: "Permita-me trazê-lo ao mundo, mesmo que eu não sobreviva." E assim começou a nova vida de Estrela, uma vida marcada pelo ódio,
pela crueldade, pelo sacrifício silencioso, sem saber que no meio desse inferno a própria maldade de Fagundes empurraria o destino a intervir. Que seria precisamente esse ódio, esse abuso sem limite, o que conduziria Estrela ao encontro com um homem humilde, sem riquezas nem poder, mas com um coração incapaz de ignorar o sofrimento alheio. Um encontro que não só mudaria a vida de Estrela e de sua cria, mas também o destino de outros cavalos que, como ela, haviam vivido sob o jugo de um dono cruel. Porque às vezes, quando a crueldade parece absoluta, Deus observa em silêncio e defende a causa dos inocentes. E embora homens como o coronel Fagundes creiam que seu poder os torna intocáveis, o destino sempre encontra uma forma de cobrar cada abuso, cada golpe, cada injustiça. Nada fica impune, nada se esquece, e o sofrimento dos inocentes jamais é em vão. O tempo passou, e o ventre de Estrela começou a delatar o inevitável. Fagundes não demorou a perceber que ela estava prenha, mas longe de mostrar compaixão. Aquela notícia apenas avivou o rancor que guardava desde o dia em que perdeu sua fortuna em porcelana. Uma tarde aproximou-se, olhou-a com desprezo e sorriu com malícia. Ora, ora, Estrela, então você vai me trazer um potrinho? Disse. Não se engane, esse animal será escravo igual a você. E sua gravidez não vai te salvar de nada. Continuará carregando mercadoria, vai me pagar cada centavo que me fez perder. E cumpriu sua palavra. Na comitiva seguinte, Estrela ia mais carregada do que nunca. O caminho era longo, seco, sem descanso. O peso a vencia, o ventre doía. As forças escapavam. Fagundes cavalgava à frente gritando: Vamos, cavalos estúpidos, andem, me deixem rico. Vocês são meus escravos, só servem para me fazer ganhar dinheiro. De repente, a comitiva parou. Estrela caiu de joelhos exausta, sem forças para levantar. Um dos tropeiros aproximou-se para ajudá-la a ficar de pé. Era Tião, mas Fagundes o viu. O que está fazendo, estúpido? Rugiu. Não te disse que quando isso acontecesse era para açoitá-la? Tião, tremendo mas firme, respondeu: Senhor, o senhor sabe que esta égua está prenha e a qualquer momento pode parir. Fagundes aproximou-se com fúria. Não me diga nada, empregado insolente, gritou empurrando-o com violência. Sai da frente! Pegou um pau e começou a bater em Estrela. Vamos, égua estúpida! Levanta e anda! Cada golpe arrancava um relincho de dor. Era como se Estrela suplicasse misericórdia. Os tropeiros observavam-o horrorizados. Ninguém se atrevia a falar. A impotência de Tião ardia por dentro. O medo os mantinha em silêncio. Ou levanta, ou vou fazer você abortar esse potro que leva aí dentro para que possa andar, gritou Fagundes. Os outros cavalos olhavam com terror e tristeza. Então, do mais profundo de seu ser, Estrela tirou forças. Não por Fagundes, não por medo, mas por amor à vida que levava em seu ventre. Tremendo, conseguiu ficar de pé. Viram só? Disse Fagundes com orgulho. É assim que se tratam. Aquela jornada foi um inferno, e ao chegar ao acampamento o castigo continuou. Fagundes a amarrou sozinha, isolada, sem comida nem água. Enquanto isso, naquela noite, Tião já não pôde suportar mais. Pobre égua, murmurou. Desde aquele dia, ele ficou ainda mais cruel com você. Mas Deus, cedo ou tarde, dará o que ele merece. Naquela noite, quando todos dormiam, Tião aproximou-se em silêncio do animal, levou água e feno fresco. Toma, Estrela, você está cansada, não merece este tratamento, você serviu bem. Todos vocês serviram, e mesmo assim Fagundes não conhece a compaixão. Ele a acariciou, consolou-a, e pela primeira vez em muito tempo, Estrela sentiu amor. E então, a dor chegou. As dores do parto começaram. Tião não saiu dali, ficou com ela, acompanhou-a, sustentou-a, e no meio da noite nasceu um potro lindo, branco como a esperança, que parecia perdida. Estrela bufou com alegria.
Tião sorriu entre lágrimas. Você vai se chamar Raio, sussurrou, em honra à luz da sua mãe. E assim, no lugar mais escuro, nasceu uma luz que mudaria o destino de todos. Na manhã seguinte, Fagundes dirigiu-se para ver seus cavalos como de costume. Caminhava com passo firme, revisando seus animais como quem conta moedas. De repente, notou algo estranho. Vários tropeiros estavam reunidos ao redor de Estrela. "E vocês, o que fazem aí?" grunhiu com irritação. Tião estava ao lado dela. Seu rosto, pela primeira vez, não mostrava medo, mas alegria. "Senhor", disse, "a égua pariu ontem à noite." Fagundes aproximou-se. Observou o pequeno potro branco que se mantinha desajeitadamente de pé junto à mãe. Não houve ternura em seu olhar, apenas cálculo. "Ora, ora!" sorriu com frieza. "Então Estrela me trouxe um novo recruta para as minhas comitivas. Quando crescer, vou colocá-lo para trabalhar duro." Tião sentiu um nó no peito. "Senhor", atreveu-se a dizer, "vai voltar a carregar a égua tão cedo? Ela está fraca, precisa de repouso." Fagundes olhou-o com desprezo. "Claro que sim", respondeu. "Ou achou que isso mudava alguma coisa? Esta égua continuará trabalhando. Ela me deve muito pelo que me fez perder há tempos." "Mas, senhor, chega de besteiras", interrompeu. "Sai da frente." Tião não pôde fazer nada. E assim, enquanto Estrela amamentava seu potro, voltou a ser carregada para as viagens. Mesmo com o corpo esgotado, caminhava. O potro, a quem Tião havia chamado de Raio, ia ao seu lado, pequeno, curioso, inocente. Estrela parecia feliz quando olhava para ele. Era a única luz na sua escuridão, mas o trabalho era cruel. Amamentar e carregar mercadoria ao mesmo tempo drenava suas forças. Às vezes parava, respirava com dificuldade e seguia, sempre seguia. Tião ia atento a eles, dava-lhes água quando podia, cobria Raio do sol, sussurrava palavras suaves que nenhum chicote podia apagar. O tempo foi passando. Raio crescia saudável e forte. Suas patas firmaram-se, seu olhar tornou-se atento. Aprendeu a caminhar seguindo sua mãe e observando em silêncio tudo o que acontecia ao seu redor. Enquanto isso, Estrela continuava sendo escrava de Fagundes e Tião, o tropeiro humilde. Continuava sendo testemunha do abuso. Até que um dia algo aconteceu, algo que mudaria para sempre o destino de Estrela, o de seu potro e também o de Tião, porque a crueldade de Fagundes estava prestes a cruzar um limite do qual já não haveria volta. A comitiva avançava fazia horas. O sol caía implacável sobre os lombos cansados. A poeira grudava na pele e a respiração dos animais tornava-se pesada. Estrela ia no limite, suas patas tremiam. Seu corpo debilitado mal respondia. Ao seu lado caminhava Raio, atento, fiel, tentando não se separar de sua mãe nem um passo. De repente, o corpo de Estrela cedeu. A égua caiu no chão com um baque seco. A carga rolou pela estrada, levantando uma nuvem de poeira. O silêncio foi imediato. Raio relinchou desesperado e aproximou-se de sua mãe, empurrando-a com o focinho como se quisesse levantá-la. Tião correu até eles. "Calma, pequena, calma", sussurrou tentando ajudá-la a se incorporar. Nesse instante, a voz de Fagundes rompeu o ar. "O que está acontecendo? Por que paramos?" "Senhor", disse Tião com urgência, "a égua caiu. Acho que deveríamos descansar. Os animais estão exaustos." Fagundes cerrou os dentes. "Pare de falar bobagens", grunhiu. "Te ordeno que a açoite." Tião ficou imóvel. "Não, senhor. Não vou açoitar a égua. Ela caiu porque está cansada. Olhe para os outros cavalos, todos estão no limite." "Você não tem que me dizer nada", rugiu Fagundes. "Sou seu patrão." E com um empurrão afastou Tião. "Sai da frente, eu mesmo faço." Fagundes pegou um pau e avançou.
Raio, vendo o perigo, interpôs-se entre o homem e sua mãe. Tremia, mas não saiu do lugar. «Sai daí, potro!» gritou Fagundes. «Vou ensinar sua mãe a obedecer.» Mas Raio não saiu. Então Fagundes bateu no potro. O pau desceu com força. O golpe lançou o potro ao chão. Um gemido curto, agudo, rasgou o ar. Estrela relinchou com desespero porque seu dono cruel havia batido em seu filho. Fagundes, cego de raiva, virou-se para a égua. «Égua tonta!» gritava enquanto descarregava sua ira golpe após golpe. Naquele dia, Fagundes não castigava um animal, descarregava toda a sua crueldade acumulada. Estrela recebia os golpes sem poder levantar-se. Raio, ferido, olhava impotente sua mãe ser destruída diante de seus olhos. Os outros cavalos observavam em silêncio, os tropeiros também. Ninguém se atrevia a mover-se. Até que Tião não aguentou mais. Segurou o braço de Fagundes com todas as suas forças. «Já chega!» Fagundes olhou-o com fúria. «Como se atreve a intervir? Ninguém manda no que é meu.» «Estou farto», disse Tião com a voz embargada. «Como o senhor maltrata estes animais? Trabalharam para o senhor a vida inteira, e é assim que os trata.» «Você é meu empregado», cuspiu Fagundes. «Quer me desobedecer? Quer perder seu emprego?» «Não me importa», respondeu Tião. «Nenhum animal merece isso. Olhe como a deixou, quase morta. Deus o castigará por isso.» Essas palavras acenderam ainda mais a ira de Fagundes. «Que Deus? Você está demitido!» gritou. «Não receberá nenhum centavo.» Depois virou-se para os outros. «Continuamos.» «Senhor», atreveu-se um, «e a égua e seu potrinho? Não podemos deixá-los aqui.» «Querem ser demitidos vocês também?» respondeu Fagundes com arrogância. Baixaram a cabeça. «Vamos embora», ordenou. «Que essa égua fique aí. Os predadores darão conta.» E olhando para Tião. «Aqui termina seu trabalho. Se quiser, fique com esses animais. Já não me servem.» A comitiva afastou-se. A poeira voltou a assentar. Tião caiu de joelhos junto à Estrela e Raio. Suas mãos tremiam, mas sua voz era firme. «Não vou abandoná-los», sussurrou. «Vou cuidar de você e do seu filho. Já não estarão sob o jugo de Fagundes.» Estrela, ferida, ergueu apenas a cabeça. Raio aproximou-se de Tião. Mãe e filho relincharam suavemente, como se pela primeira vez em muito tempo voltassem a acreditar na esperança. Tião levou-os para sua pequena roça, um pedaço de terra humilde, cercado de árvores velhas e silêncio. Ali vivia sozinho. A vida já lhe havia tirado a esposa anos atrás, e desde então o trabalho e a solidão haviam sido suas únicas companheiras. Mas naquela manhã, quando cruzou a porteira com Estrela ferida e o pequeno Raio caminhando ao seu lado, algo mudou para sempre. Naquele lugar começou a cura. Tião cuidou de Estrela e de seu filho com paciência infinita. Lavou suas feridas, deu-lhes água limpa, feno fresco e descanso, algo que Fagundes jamais havia feito. Todos os dias, falava com eles com voz suave, como quem fala a uma alma quebrada. Os dias passaram e depois os meses. Estrela foi recuperando as forças. Seus olhos já não mostravam medo, mas calma. E Raio cresceu. Cresceu forte. Cresceu diferente. Havia nele algo que não se via em outros cavalos, seu porte, sua musculatura, sua elegância natural. Parecia nascido para correr livre, não para carregar correntes. As pessoas que passavam pela roça paravam assombradas. «Que cavalo tão lindo!» diziam. «Parece um anjo.» Tião sorria em silêncio. Para ele, Estrela e Raio não eram simples animais. Eram sua nova família. Naquele pequeno estábulo humilde, mãe e filho sentiam-se seguros. Pela primeira vez, Estrela dormia sem temor. Às vezes, enquanto mastigava o feno, pensava nos outros cavalos que haviam ficado com Fagundes. Seu coração apertava. Sabia que continuavam sofrendo, mas ali com Tião a vida era diferente. A fama de Raio começou a espalhar-se pela região.
Falava-se de um cavalo veloz, forte, belo como nenhum outro. Fazendeiros ricos chegaram de longe, ofereciam fortunas, ouro suficiente para que Tião vivesse sem preocupações o resto da vida. Venda-me ele, diziam, vou te fazer rico. Mas Tião sempre respondia o mesmo, não está à venda. Sabia o que raio e estrela significavam para ele. E como sempre acontece, a inveja despertou. Coronel Fagundes ouviu os boatos. Um cavalo que valia uma fortuna, um cavalo lindo, um cavalo forte, e era o filho daquela égua que ele maltratava. Fagundes não podia acreditar. Como era possível que aquele potro tivesse ganhado tamanha fama? Seu coração encheu-se de ganância. Esse cavalo será meu, murmurou. Vou vendê-lo por uma fortuna e ficarei mais rico. Uma manhã apareceu na roça de Tião. Tião estava escovando raio quando o cavalo ergueu a cabeça e se inquietou. Seus músculos ficaram tensos. Reconheceu o rosto do homem que quase havia matado sua mãe. Bom dia, Tião, disse Fagundes. Tião olhou-o com desconfiança, mas sem rancor. Fagundes, o que te traz por aqui? Fagundes observou o raio com olhos brilhantes. Vaia, você cuidou bem dele. É lindo, parece um anjo. Diga-me, a mãe morreu? Deixe de bobagens, respondeu Tião. Está viva. Nesse instante, Estrela saiu do estábulo e relinchou com força, como rejeitando a presença daquele homem. Fagundes sorriu com frieza. Vejo que também a tem em bom estado. Se veio tirá-los de mim, disse Tião firme, lembre-se que o senhor os abandonou. Já não são seus. Calma, respondeu Fagundes. Não venho tirá-los. Quero comprar o cavalo. Vou te dar muito dinheiro. Não está à venda. Te ofereço ouro, Tião. Não, Fagundes, este cavalo vale mais que suas riquezas, respondeu. Para quê? Para que o maltrate? O senhor só vê os animais como objetos para lucrar. Naquele dia, Fagundes foi embora de mãos vazias, mas com a alma escura. Sua inveja cresceu, sua ganância o cegou. Esse cavalo será meu, jurou, nem que eu tenha que roubá-lo. E o destino começou a mover-se em silêncio. Fagundes não perdeu tempo. Naquela mesma tarde, quando o sol começava a se esconder e as sombras alongavam os caminhos, contratou um ladrão. Um homem sem escrúpulos, de olhar torto e mãos rápidas. Deu-lhe moedas suficientes para comprar seu silêncio e seu crime. Vá a este endereço, disse-lhe. Lá vive um ex-tropeiro chamado Tião. Quero esse cavalo. Traga-o para mim. E se não estiver, traga a égua. O plano era perverso. Se roubassem Estrela, Tião sairia para buscá-la desesperado. Então, Fagundes o teria em suas mãos. O subornaria, o forçaria, ficaria com o cavalo. Mas o destino moveu-se primeiro. Naquela tarde, Tião saiu ao povoado montado em raio para resolver um assunto. No caminho, ajudou uma senhora idosa que havia caído e esse pequeno ato de bondade o atrasou. A noite caiu. O ladrão chegou sorrateiro com uma corda na mão. Procurou o cavalo, mas não estava. Então viu Estrela. Sem hesitar, pegou-a e levou-a na escuridão. Horas depois, Tião voltou. Ao entrar no estábulo, seu coração parou. Tudo estava revirado e Estrela não estava lá. Raio relinchou com angústia. Tião sentiu um frio na alma. Com certeza foi Fagundes, sussurrou. Naquela noite não dormiram. Ao amanhecer, Tião montou em raio e percorreu fazendas, caminhos e trilhas. Ninguém sabia de nada. Enquanto isso, Fagundes preparava uma comitiva. Os tropeiros surpreenderam-se ao ver a égua. Patrão, essa não é a Estrela? O senhor não a tinha abandonado? Pare de fazer perguntas idiotas, grunhiu. Fagundes escreveu um bilhete e enviou com um rapaz ao povoado. Tião o recebeu ao entardecer. Dizia, se quer a égua, venha buscá-la. Eu a entregarei se me vender o cavalo. Amanhã, no Vale da Serra. Tião apertou os punhos. Era Fagundes. Ao amanhecer, partiu para o vale. Fagundes já estava no caminho carregando Estrela mais uma vez. Égua tonta, sussurrou-lhe.
Tião virá por você e eu ficarei com seu filho. Esse cavalo me fará mais rico. Estrela caminhava com medo. Pensava que seu inferno havia retornado, mas Deus tinha outros planos. Quando chegaram ao vale, na subida da montanha rochosa, Estrela parou. Exausta, deitou-se no chão. Por que paramos? Perguntou Fagundes. Senhor, a égua não quer andar mais. Deitou-se no chão. Estrela estava cansada e esgotada. Outra vez essa égua inútil. Açoite-a, gritou Fagundes. Mas o tropeiro não se moveu. Não quis maltratar o animal. Tropeiro inútil! Rugiu e levantou o pau e começou a maltratar a égua como havia feito antes. A pobre Estrela só relinchava de dor. Égua estúpida, levanta e anda! Dizia Fagundes com fúria. Então, naquele momento, ouviu-se um relincho forte, diferente, e uma voz firme. Fagundes, basta! Chegou a sua hora. Você vai pagar pela sua crueldade e por roubar minha égua. Os tropeiros viraram-se. É o Tião, e esse é o potrinho. É lindo! Fagundes sorriu com desprezo. Veio buscar sua égua? Não irei para nenhuma cadeia. Mas um dos tropeiros falou. É verdade. O senhor maltrata animais. Fomos testemunhas. A partir de hoje, não trabalho mais para o senhor. Outro concordou. E outro. Ingratos! Gritou Fagundes. Capturem o Tião. Ninguém obedeceu. Acabou, Fagundes, disse Tião. Estes animais já não serão seus. Os olhos de Fagundes ardiam de ódio. Quero esse cavalo, Tião. Vale uma fortuna. E se não me der, terei que te matar. E o silêncio caiu pesado sobre a montanha. A ganância havia terminado de devorar Fagundes. Já não via homens, nem animais, nem consequências. Só via ouro, só via raio. Tião desmontou lentamente. Entregue a égua, Fagundes, isso já acabou. Fagundes riu com desprezo. Eu a tenho nas minhas mãos. E se quiser voltar a vê-la, me dê o cavalo. Esse animal vale uma fortuna. Não vou te dar nem o cavalo nem a égua, respondeu Tião com firmeza. O senhor os abandonou, já não lhe pertencem. Os olhos de Fagundes escureceram. Não me importa, grunhiu. Se não me der, eu vou tomar. Soltou as rédeas de Estrela, puxou seu facão e lançou-se contra Tião como uma fera fora de controle. Tião não tinha arma, apenas um pedaço de pau velho que pegou do chão. Esquivava como podia, recuando entre as rochas. Então, Raio interveio. O jovem cavalo interpôs-se entre ambos, relinchando com fúria. Fagundes, sem pensar, cravou o facão numa pata de Raio. O cavalo caiu ferido. Um grito dilacerante partiu o ar. Estrela relinchou com desespero. Vai matá-lo! Gritaram alguns tropeiros, mas Fagundes não ouvia ninguém. Tião tentou defender-se, mas um golpe certeiro cortou-lhe o braço. O sangue caiu sobre as pedras, recuou até escorregar. Caiu no chão, à beira do precipício rochoso. Fagundes aproximou-se respirando com ódio. Este será seu fim, Tião. Ficarei com seu cavalo e ninguém vai te salvar. Tião fechou os olhos. Pensou que este era o seu fim. Pensou em Estrela, em Raio, em que havia feito o certo. Então Fagundes levantou o facão para atravessar Tião. Mas naquele momento, Raio, ferido e tremendo, levantou-se com um último esforço, correu, relinchou com uma força que estremeceu o vale, empinou-se sobre as patas traseiras e golpeou Fagundes com as dianteiras. O homem perdeu o equilíbrio. Seu grito perdeu-se no vazio. O facão caiu primeiro, depois seu corpo. O silêncio voltou pesado. Os tropeiros ficaram imóveis. Ninguém falou. Estrela aproximou-se de seu filho ferido. Tião, sangrando, incorporou-se como pôde. Olhou para o precipício e sussurrou. Deus defende a causa dos inocentes. Depois, ergueu o olhar para os homens que o rodeavam e disse com voz firme. Amigos, vocês e esta montanha são testemunhas do que acaba de acontecer. Fagundes foi cegado pela ganância e este foi o seu fim. Os tropeiros assentiram em silêncio. Sabiam que haviam presenciado a justiça divina. Desde esse dia, a crueldade de Fagundes terminou e o vale nunca voltou a ouvir seu nome.
Depois que tudo acabou, as autoridades da região investigaram o ocorrido. Os abusos de Fagundes vieram à tona. Os testemunhos dos tropeiros foram ouvidos. Um juiz decidiu que os cavalos de Fagundes ficariam sob a guarda de Tião, mas Tião não ficou com eles. Com o mesmo coração compassivo que o havia guiado desde o princípio, repartiu-os entre seus companheiros tropeiros, homens humildes que também haviam sofrido sob o jugo do comerciante. Cada um recebeu seus animais e uma nova chance de recomeçar, longe dos maus tratos e do medo. Tião voltou para sua roça com Estrela e Raio. Ali viveram em paz, sem gritos, sem chicotes, sem correntes. Estrela conheceu finalmente o que era envelhecer sem temor, e Raio cresceu livre, forte e nobre, não como uma ferramenta, mas como o que sempre foi, um ser vivo com alma. Com o tempo, Tião também prosperou. A fama de Raio espalhou-se por muitas regiões, e muitos fazendeiros ricos chegavam com suas éguas para que o cavalo de Tião cruzasse com elas. Tião aceitava, mas sempre com respeito e cuidado, e assim recebia um dinheiro honesto. Com esse trabalho digno, aumentou sua roça, melhorou suas terras e comprou mais animais, aos quais tratou com a mesma compaixão com que havia salvado Estrela e seu filho. Amigos, aqui termina esta história. Uma história que nos lembra que a crueldade sempre cobra seu preço e que a compaixão, embora pareça pequena, pode mudar destinos inteiros. Amigos, se esta história tocou o coração de vocês, comentem que ensinamento ela deixou e de que lugar do Brasil vocês nos acompanham. Deixem o like, compartilhem e inscrevam-se no canal Mente Desperta. E não esqueçam que há mais histórias em suas telas. Muito obrigado. Nos vemos na próxima. A crueldade e a ganância podem parecer poderosas por um tempo, mas a justiça divina nunca falha e cobra um preço alto de quem maltrata os inocentes. Por outro lado, a compaixão e o amor, mesmo vindos de mãos humildes, têm a força de transformar destinos, curar feridas profundas e trazer luz onde antes só havia escuridão. O bem que fazemos, mesmo aos seres mais indefesos, sempre retorna para nós.